Olá, boa noite a todos. Estamos começando mais uma live do Fladem Brasil Online. A gente está desenvolvendo essa ação já faz algum tempo. Tivemos vários convidados aqui, muito legais. Semana passada tivemos uma mesa latino-americana e hoje a gente tem uma temática muito interessante na nossa vida musical, de educador musical. Temos 3 convidados muito especiais, começando pela Márcia Cambeba, Edson Caiapó e André Gonçalves de Oliveira. Nosso tema é um tema sobre a questão da educação musical, cosmologias e decolonialidade, que é um tema bastante caro e bastante importante no momento. Então, estamos aí nossos convidados, boa noite a todos, muitíssimo obrigada pela presença. Márcia teve recentemente passou por um tempo aí um pouco se resvalecendo. Ainda está? E está tudo bem? Graças a Deus, eu estou caminhando, está dando certo. Márcia está em Castanhal, no Pará, André está em Campinas e o Edson está na Bahia, é isso? Então, nós temos uma mesa aqui plurinacional, com muita gente, e eu estou em São Paulo. Veja bem, a internet tem dessas coisas, a gente pode fazer uma mesa com gente de vários lugares sem sair de casa, porque agora o lema é fique em casa, todos nós sabemos disso, né? A quarentena tem que ser respeitada, principalmente pessoas que estão em grandes centros urbanos, né? Edson está em Salvador, Edson? Estou em Porto Seguro, sul da Bahia, extremo sul da Bahia. Porto Seguro, maravilha, maravilha. Bom, a gente está dando uma segurada aqui, esperando as pessoas chegarem. A gente vai fazendo um boa noite aqui para todos. A gente está, conforme a gente disse, a gente está num momento onde é muito importante esse processo de adentrar a internet como uma ferramenta de trabalho, né? Então, a gente está fazendo várias ações online. Os professores estão tendo que se virar nesse momento, né? Então, eu já aviso que no próximo sábado a gente vai ter as lives pedagógicas. A gente começou no sábado passado, a primeira live com educação infantil. Na próxima live, a gente vai fazer sobre as tecnologias que envolvem esse processo de ensino à distância. Então, não deixem de participar, assistir da live no sábado, às 10 da manhã, aqui na página do Facebook do Fladem. Que a gente percebe que os educadores estão realmente precisando, né, desse alento, né, da gente conversar, para a gente saber o que cada um está fazendo, como é que estão sendo as soluções, os encaminhamentos, neste momento tão complicado, né, que é a Covid. Então, eu acho que a gente pode começar. Eu vou apresentar aqui nosso primeiro convidado, que é o Edson Caiapó. É um professor da etnia do povo Caiapó, nasceu no Amapá, é um grande ativista do movimento indígena e pesquisador da temática indígena, é mestre e doutor em Educação, História Política e Sociedade pela PUC de São Paulo. Somos colegas, viu? Fiz antropologia lá. É graduado em História pela UFMG e tem pós-graduação, lato sensu, em História e Historiografia da Amazônia, pela Universidade Federal do Amapá. Atualmente é professor efetivo do Instituto Federal da Bahia, do IFBA, e atua como docente na licenciatura intercultural indígena, nas disciplinas História Indígena e Educação Escolar Indígena. É professor no programa de pós-graduação em Ensino em Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia e coordenou o programa Saberes Indígenas na Escola do MEC e o PIB de Diversidade. Além do que, é autor de diversos artigos e livros premiados, sempre sobre a temática indígena. Então, com a palavra,
Edson Caiapó. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Boa noite a todos e a todas, né, os ouvintes, o público. Fico muito feliz pelo convite que recebi, né, para participar. Eu participei do 2º Seminário Nacional da Fladem em Vitória. Tive a oportunidade de estar, inclusive, numa discussão em que você, Magda, esteve. E para mim é sempre uma satisfação muito grande assim poder compartilhar, aprender e ensinar, né, como dizia o nosso saudoso Paulo Freire. Quem ensina aprende, quem aprende ensina, e sempre é assim. Então, assim, eu quero falar um pouco dessa temática, educação musical e ancestralidade, canto de resistência, né? E aí eu queria iniciar atestando, né, que a partir da minha experiência, a partir do que eu venho vivenciando, eu não tenho nenhuma dúvida de que o canto, a música indígena, ela tem um vínculo muito, assim, estreito com a ancestralidade, com as nossas ancestralidades indígenas, né? Ou seja, com as nossas espiritualidades que são marcadas por uma diversidade, né? É bom deixar demarcadas essas coisas, né? Porque, de fato, como está aí no tema geral, são ancestralidades partindo do princípio de que cada povo tem uma forma de organizar, né, a espiritualidade, de entender essas coisas. Uma ancestralidade que tem a ver, sim, com, eu diria assim, culto às forças da natureza, aos encantados, aos espíritos da floresta, mas os cantos, eles também emitem lamentos de outros tempos e do tempo presente, né, diante de uma política etnocida, genocida, né, que nós temos enfrentado historicamente, os cantos também eles emitem isso. Assim como eles também colocam ações de resistência, né, que é o recorte assim principal que eu gostaria assim de atestar, né? As músicas sempre como forma de expor uma resistência, a música, o canto como expressão para organização de atividades de todo tipo, atividades educacionais, atividades políticas. Então, por exemplo, eu trabalho numa licenciatura intercultural indígena, no Instituto Federal da Bahia, e todos os dias, antes das aulas começarem, os estudantes que são indígenas se organizam numa roda de cantos e danças com instrumentos, né, maracá e outros instrumentos, para iniciar a atividade. Nas escolas indígenas, dentro da perspectiva da educação diferenciada, hoje, em grande medida, nas escolas está sendo adotado também esse formato, né, de antes de as atividades acontecerem, os estudantes cantarem, né, dançarem, e não só no início, mas em outros momentos também das atividades escolares vinculadas ao currículo. E aí, nós vemos, então, uma situação que não é somente o canto emitido, mas sim uma organização, né, geralmente em forma de roda, né, existe um movimento de corpo, né, e o pedido de proteção. E aí nós temos, assim, tipo, por exemplo, né, tem uma música que a letra, eu não sou bom no canto, não, tá? Interessante, inclusive, uma coisa, né, que por mais que não sejam todos que sejam afinados, né, vamos pensar assim numa estética, mas todo mundo entra na roda, e todo mundo canta, e todo mundo dança, né, e todo mundo se entende. Então tem uma letra que diz assim, por exemplo, de resistência: pisa, pisa, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não assanhe o formigueiro, né? Então, pisa ligeiro, quem não pode com a formiga, não assanhe o formigueiro. Então, proteção, não mexa conosco, né? Nós somos aqui, estamos quietinhos, não mexam conosco, nós queremos paz, né? Porque se assanhar, o formigueiro sai, né? E a parentada se une para fazer uma frente contra quem mexer conosco. Então, assim, a criança, ela desde cedo aprende esses cantos, essas formas de expressão, que são expressões ancestrais. E elas aprendem na vida coletiva, né, comunitária. Porque a educação indígena, uma coisa é a educação indígena e outra coisa é a educação escolar indígena, né? Então, a educação indígena é a educação comunitária, onde a criança aprende ali, né, nas festas, nos rituais, com a família. E aí, desde cedo, a criança, então, aprende a ouvir e cantar. E o canto, então, ele, desde a mais tenra idade, está presente ali no dia a dia das pessoas. Assim como o canto, a música,
ela estabelece uma relação de estabilidade espiritual cotidiana. Eu mesmo, como eu falei assim, por mais que eu não seja afinado no canto, eu todos os dias levanto cedo e vou, quando não emitir verbalmente, pelo menos sabe, imaginar os cantos, ou cantar, né, sentar na minha rede, acender um timbero, né, um cachimbo, fumar uma erva sagrada e pedir proteção, né, aos espíritos. Então, assim, o canto, ele acompanha esse momento de estabilidade espiritual solicitada. E do ponto de vista, assim, né, eu quero fazer uma fala rápida para a gente poder conversar, e os meus dois outros colegas, o André e a minha grandíssima amiga Márcia Cambeba, né, são pessoas muito interessantes e super capacitadas para falar. Então, eu queria, assim, lembrar, do ponto de vista da decolonialidade, é que os europeus, quando por aqui chegaram, em 1500, os portugueses particularmente, eles identificaram a espiritualidade indígena, incluindo a música, né, os cantos, identificaram como forças inferiores, como cultura inferior. E pior do que cultura inferior, como cultura vinculada às forças do mal, né? O demônio está presente nisso. E aí tentaram homogeneizar a estética, a musicalidade. Essa inferioridade, inclusive, ela tem a ver com a estética, com o modelo estético, né, europeu. O canto, a música indígena não convergia com essa estética e automaticamente é inferior, né? Tudo que não segue a regra, o modelo europeu é inferior, e aqui no caso foi o que aconteceu. E aí nós temos então uma situação assim, da música muito vinculada à cura, né? Aí eu estou falando de decolonialidade, inclusive. Então, por exemplo, eu tenho muita simpatia a vários povos ali, especialmente no Acre, mas, enfim, em tantos lugares do Brasil, que fazem o ritual, o movimento de cura, através de plantas de poder e a música. E aí eu quero pegar especificamente o caso, por exemplo, do povo Runicuim. Eu tenho, assim, um grande amigo, que é o Iban Salles, né? E já participei de várias rituais do Nishpai com Iban, mas também com outros grandes parceiros, né? Tipo o Haru Shinan e tantos outros, em que, então, há a ingestão da bebida sagrada e canto durante uma noite inteira, né? Que é um ritual de cura. Então, assim, eu nunca participei, né, não sei se existe essa possibilidade, de a cura acontecer somente com a ingestão da bebida, porque o que eu percebo é que o canto, ele é uma presença, assim, permanente, né? Então, a música como reconexão, como reencantamento, como reencantamento das relações, né? O diálogo com os seres, porque a própria música indígena, ela narra histórias de relações, narram relações na floresta, né? Então, por exemplo, por mais que os povos cantem na língua originária, quando nós vamos ver a tradução da música, o que a gente vai ver é, por exemplo, o sapo conversando com a cobra, né, dizendo que vai atravessar o rio, e histórias, né, desses seres, né, animais, por exemplo, conversando com espíritos, né? Então, são histórias que se dão nesse formato. E aí, para encerrar, eu queria dizer assim, que aqui na Bahia, né, eu não sou aqui da Bahia, mas eu estou me sentindo muito bem por aqui, morando já há algum tempo, mas pretendo voltar para minha terra originária. Então, por aqui nós temos, assim, ensaiado a construção de um movimento que a gente chama de pedagogia do maracá, do arco e da flecha, que é exatamente fazer essa discussão, assim, da ancestralidade dentro da educação, em todos os níveis, né, desde o nível básico, nível superior, pós-graduação, e dentro disso discutir toda essa, colocar a questão da decolonialidade, né, essa visão eurocêntrica das coisas, e desfazer esses mecanismos ideológicos da decolonialidade, e trazer para dentro outras histórias que não são historicamente ouvidas, né, que não têm espaço, e entre elas as músicas, né, a musicalidade, a educação musical como forma de resistência. E nós temos feito muito essa discussão entre indígenas, mas dentro de uma rede maior, que a gente chama de histórias que não são historicamente ouvidas, a gente chama de teia dos povos, né? Então, por dentro das teias dos povos, que envolve indígenas, quilombolas, mulheres, população negra, população de terreiro, nós estamos tentando construir uma forma diferente de pensar a educação. E
para encerrar definitivamente, eu queria dizer assim que é necessário que a sociedade brasileira, que a escola brasileira faça diálogo com a música indígena, com a música que tem esse perfil ancestral, partindo do princípio de que nós estamos vivendo um momento claramente assim de uma crise mundial, né? Uma crise de valores éticos, de valores sociais, de valores ambientais, de valores econômicos, de valores sanitários. Então, é necessário nós repensarmos as coisas e fazermos diálogo com essa espiritualidade para tentarmos nos proteger, pedir força e termos resistência diante de tudo que nós estamos aí assistindo, assim, horrorizados, né? Então, a escola deve, na minha opinião, fazer o diálogo com esses cantos e danças indígenas. E aí os professores podem dizer assim, mas como, né? As aldeias estão distantes. Aí eu diria assim, em primeiro lugar, não estão distantes não, sabe? Tem aldeias no Brasil inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, se a gente puxar essa casca desse mapa geográfico brasileiro, por baixo a gente vai ver uma outra coisa, que são os povos indígenas espalhados em todos os lugares, indígenas espalhados em todos os lugares, inclusive dentro das escolas que os professores estão dizendo que não tem indígena, né? Basta fazer um trabalho bem feito para identificar essas coisas. Mas, para além disso, a gente tem, por exemplo, a internet, uma quantidade gigantesca de conteúdo musical. Só para citar alguns exemplos, sabe? Tem, por exemplo, praticamente os cantos guarani daqueles corais, né, de criança, eles estão disponíveis na internet, assim como estão disponíveis na internet muitos cantos e rituais, né, feitos pelo Iban Salles com musicalidade. A Márcia Cambeba tem uma quantidade muito grande de material exposto, né, no YouTube, na internet, a de Joena Ticuna, a Veena Ticuna, o povo Iauanauá tem uma quantidade muito grande de material belíssimo, né? Tem, por exemplo, o filho do meu grande amigo Olívio de Ecupé, né, que é o Bro MC, tem a Caê Guajajara, não, desculpa, olha, o filho do Olívio é o rap Kunumi MC, né? Só para lembrar, assim, alguns casos. E essa musicalidade indígena, obviamente, que ela vai dialogando com outras linguagens, né? Então, tem grupos indígenas que cantam rap, tem grupos indígenas que cantam MPB, que vão, né, ressignificando as coisas. Enfim, eu queria encerrar dizendo que, assim, a musicalidade indígena, ela é uma música, né, de ancestralidade, de resistência, de proteção, de cura e de força para enfrentarmos essa pandemia, né, que está aí colocada. Muito obrigado, tá? Fico à disposição. Muito obrigada, Edson, pela sua fala. Muito bom saber da presença da música indígena hoje em vários lugares, né? A gente tem essa tendência mesmo de achar que ela está escondida em algum canto. Hoje mesmo, fazendo uma pesquisa aqui para um projeto que eu estava fazendo, encontrei vídeos incríveis, né? Super bem feitos, altos documentários, mostrando toda a questão dos rituais, da música. Então, cada vez mais que você busca, você acha muita informação, né? Então, o professor tem que correr atrás, né? Tem que se informar, tentar buscar entender um pouco mais, se desconstruir nesse processo, né, que a gente aprende a música ocidental europeia, tem que tentar enxergar e ouvir essa música de outra maneira, e sempre estar em diálogo com os próprios indígenas, né? Aqui em São Paulo a gente tem os Guarani, que estão aqui próximos da gente, aqui no litoral, né? Então, tu não fala, tá lá na Amazônia, não, tá aqui do ladinho, né? É questão da gente se dispor a fazer esses contatos, a trocar essas ideias, a criar esses diálogos, né? Levar os indígenas também para as escolas, para poder mostrar o que eles estão fazendo, como eles fazem música, né? Então, existem muitas possibilidades. Eu fico muito feliz de saber que você também canta, porque você deu um truquinho agora, mas depois eu quero que você cante um pouquinho. Eu vi você já tocando também um instrumento de sopro, que eu não sei o nome, que eu quero que você me conte sobre a sua expertise aí nos instrumentos. Bom, eu vou passar agora a palavra para a Márcia Cambeba, uma querida amiga minha, que a gente já se conhece há muitos anos. Márcia também tem uma história de vida muito interessante. Eu a conheci numa aldeia dos Cambeba, lá em Manacapuru, tive a
oportunidade de poder fazer um trabalho, uma turnê pela Amazônia, e aí nós nos conhecemos, e ela estava super ativista ali, estudando geografia e trabalhando muito no sentido de dar visibilidade à questão indígena. E a Márcia ela é do povo Cambeba, também conhecido como Omágua, é natural do Amazonas, ela é mestre em geografia, escritora, poeta, compositora, e ela faz um trabalho altamente ativista através da arte, a gente pode chamar isso de artivismo, né, Márcia? Ativismo, e a música nas aldeias e também nas escolas, né? Ela trabalha com a educação dos sujeitos indígenas e não indígenas, faz palestras pelo Brasil todo, já viajou para a Inglaterra, para o Chile, e tem um livro publicado de poesia, né? E também é fotógrafa. Então, ela é uma multi-artista, e ela vai contar um pouquinho da experiência que ela tem de andar pelo Brasil e desenvolvendo um trabalho de educação musical. Seja bem-vinda. Obrigada, Magda. É uma alegria poder estar nesse momento com vocês. Eu estou entre doutores. Olha o privilégio meu. Estou entre doutores, e não só doutores, eu estou entre amigos, né? Edson é um querido, é um parente que eu admiro muito, é um sábio, de uma sabedoria, uma aula que ele deu agora para nós aqui. Eu anotei tudo, Edson. O que eu não anotei, tu me diz depois. E você, Magda, que tem esse trabalho muito bonito de levar e de pesquisar essa musicalidade indígena cantada nas línguas que ainda, nas línguas e nos troncos linguísticos que ainda nos restam, né? Como herança, para que a gente possa estar dando esse cuidado devido. E o meu povo Cambeba, ele fala o tupi antigo, ele é falante do tupi antigo, e que nós sabemos que tem o Nhangatu, né? Então, como com o tempo isso foi ficando cada vez mais difícil, porque foi proibido por um tempo de se falar na língua, e quem fosse pego falando na língua era chicoteado, era violentado, se não morto, né? Quando não morto. Então, o povo foi obrigado a silenciar e a esquecer sua língua materna. Mas muitos não fizeram isso, ensinavam em silêncio para os seus filhos, no pé do ouvido. E assim, no pé do ouvido, a gente foi aprendendo o pouco que ainda nos resta. E se hoje a gente escuta assim, índio para ser índio, né? Porque tu sabe que eu não gosto da palavra índio. Índio para ser índio tem que falar na língua, tem que falar uma língua. O que dizer lá de trás, quando nos proibiram os nossos ancestrais de falar, quando muitos foram mortos, para que esquecessem a língua, né? Então, eu tenho umas poesias que falam disso, eu tenho 2 livros publicados, estou indo para o 3º, agora em outubro eu lanço Saberes da Floresta, voltado para a educação indígena. E, como tu falou, já que sou compositora e tento cantar por ali um pouquinho do que eu faço, vou mostrar aqui e começar chamando essa espiritualidade para que possa nos iluminar nós duas aqui nesse momento. Amazônia, Eruiriqui, Amazônia, Amazônia, Eruiriqui, Sufi, Amazônia, Cauã, Mirinda, Cauã, Mirinda, Cauã,
Cauã Amazônia, ela é um canto que eu fiz para falar da Amazônia, para falar desse valor que a Amazônia tem. Saiçu é amor. Então, vamos cuidar da Amazônia, vamos amar a Amazônia. Como o Edson falou, três frases está os povos indígenas convidando a sociedade para amar, cuidar e proteger a Amazônia. É só isso que eu estou dando. Oi. Márcia, conta um pouquinho como é que é essa sua vivência com os professores no SESC, você tem viajado muito, como é que você trabalha? Acho que isso é uma curiosidade dos educadores que estão nos assistindo, gostariam de saber como que você trabalha, qual o repertório, se você tem alguma metodologia, como é que você desenvolve esse processo todo? Eu fui convidada pelo SESC, na pessoa eu acho que o Léo que organizou foi um curso, uma oficina, por duração de um mês, eu realizei aqui no Pará. Então, todos os SESCs, como é que eles chamam? Os SESCs onde tem... Os professores trabalham com as crianças, então eu trabalhei a música indígena com eles. Eu ia até, por exemplo, Salinas, eu ia no SESC de Salinas e reunia os professores e a gente discutia e conversava sobre o que é a música indígena e como que essa música indígena ela pode estar contribuindo com a educação nas escolas não indígenas, né? Porque na escola indígena, o professor Edson Caiapó já falou muitíssimo bem como que se procede. Mas nas escolas não indígenas, a gente tem uma certa dificuldade até para... É o que os professores falavam, mas e que o Edson também já respondeu aí. Para conseguir esses cantos e ensinar para as crianças cantarem. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a levar o meu material, as minhas composições musicais, até as escolas e com os professores, essa formação de professores, a gente aprendia junto. Então, teve professor que tirou no violão, professor que fez partitura, professor que fez uma orquestra com as crianças tocando flauta, só flauta, depois só violão. Então, cada professor dava um diferencial na forma como que ia trabalhar essa música. E eu não falei só da música indígena, mas eu falei do repertório, meu pouco conhecimento desse repertório que se tem da música e puxando mais para o que eu gosto de fazer, que é a música indígena. Mas também eu dou formação para os professores das escolas públicas, aquelas escolas que me chamam. Não, eu estou pedindo para... Eu não estou conseguindo ver, o Edu fez uma pergunta que eu acho que seria muito legal você responder, mas eu não estou conseguindo, ela já passou aqui muito rapidamente, por isso que eu estou digitando aqui. Então, a gente pede de novo a pergunta, né? Faça de novo a pergunta, que então, o pessoal não viu. Se o Mica puder colocar aqui a pergunta de novo no banner, porque daí a gente consegue falar. Eu consigo ler aqui no privado, Mica. Se tu colocar, eu leio aqui no privado a pergunta dele. Então, a gente está fazendo esse trabalho, né, Magda, de fazer essa junção, o que eu chamo dos dois universos. Uhum. O universo indígena e o universo não indígena. A gente não precisa ser mundos separados. Tu sabes o que eu estou dizendo muito bem, né? Então, a gente precisa unir essas pontas e conseguir juntar esses universos. E as crianças elas são sedentas disso, as crianças querem isso. Elas pedem, por exemplo, a Naué Cangatara, ela está sendo cantada nas escolas em Londres. As crianças estão usando como material didático em Londres. O MEC adotou a Cuaraçu e com o Sultão MEC adotou vai estar disponível em todas as escolas do Brasil, públicas, em formato DVD, CD e partitura para as crianças estudarem. Quem estuda, professor que trabalha com música. Só deu uma paradinha por conta da pandemia, né, que
que chegou, mas eu estou sabendo que, passando esse período, o MEC vai distribuir. Então, todos os professores que trabalham com educação... Opa, será que a Márcia deu uma congelada aí? Oi, Márcia, voltou. Internet, de vez em quando, dá umas... normal. Os professores vão ter o CD, né, vão ter o DVD e vão ter a partitura da Coaraçu. E a gente está fazendo outros trabalhos. Muito legal. Então, aqui a partir do Edu, a Berê me ajudou aqui. Berê é minha parceira de trabalho, que escreveu o livro Cantos da Floresta, no qual a Márcia e o povo dela são um dos capítulos. Tem um poema dela publicado, a gente fala da participação dela nesse processo, né, de protagonismo indígena, que é algo que a gente valoriza bastante, né, essa circulação dos indígenas nesses ambientes todos, né, e o que o Edu pergunta aqui o currículo escolar é um território em disputa, principalmente com a verve eurocêntrica. Visto isso, queria saber se vocês têm percebido alguma disputa entre as minorias étnicas pelo espaço no currículo. Edu Simões, exatamente. Uma disputa, Edu, eu não vejo assim, né? Até porque eu acho que a gente não chega com essa visão de disputa por espaço no currículo. Eu acho que a gente luta pelo espaço, que a gente não tem, né? A gente não tem esse espaço. E, por exemplo, para o indígena chegar numa escola, seja ela particular, seja ela pública, é o professor que leva, ou o professor que simpatiza com a causa, ou o professor que estuda e pesquisa. Por exemplo, meu livro, quem me leva é o meu livro, né? Então, se eu vou numa universidade, se eu vou numa escola, é porque o Ekaquiritama já chegou primeiro, né? Então, e quando eu chego levando o Ekaquiritama, eu chego levando a minha música, eu chego levando a minha fotografia. Então, aquele momento é o momento de eu unir as artes que eu produzo para tentar mostrar ao professor que há a possibilidade de ele trabalhar a poesia, por exemplo, como ferramenta metodológica, a música indígena. Então, eu não vejo, eu nunca me percebi disputando espaço com, por exemplo, o movimento negro, com o movimento hip-hop. Não, eu acho que a gente pode estar lutando juntos por esse espaço que a gente está ainda buscando, né? Mesmo porque a gente tem ali, né, que prevê a inclusão desses conteúdos afro-brasileiros, africanos e indígenas na escola, né? Quer dizer, é um espaço que deveria já estar garantido. A gente está ainda caminhando a passos bem curtinhos para que essa educação realmente abarque todos esses saberes, né, que são saberes que a gente ainda tem que correr atrás, porque não é algo que a gente aprendeu na escola. Então, o contato com você e outras pessoas e outros indígenas, ele é fundamental nesse processo intercultural que a gente está batalhando para que aconteça, né? Isso é um desafio para todos nós, né? E eu acho que você faz super bem isso, porque você está circulando e tendo um contato constante com crianças, com jovens, com professores, e isso é legal porque você sensibiliza de alguma maneira, né, através da sua música, da sua poesia, as pessoas para falar, nossa, é possível, né? Eu posso cantar a música que ela fez, eu posso cantar numa língua diferente, e tudo bem, não é nenhum absurdo, não é nada extremamente difícil que, enfim, possibilita esse diálogo, né? Então, fica aqui os meus parabéns pela sua atuação, Márcia, e parabéns para o SESC também, que faz esses circuitos aí de educação. Alguém perguntou o nome do projeto do SESC, talvez o Léo... Arte da Palavra. Arte da Palavra, e tem outro projeto que eu participei chamado o FARPA, né, que está dentro do Arte da Palavra também, e tem um circuito musical do SESC, que eu participei do Leão do Norte, que é um festival que aconteceu em Pernambuco, em Pernambuco e Goiânia. Então, eu pude participar como mediadora de mesa, depois como cantando também.
Então, o SESC tem esse trabalho muito bonito de dar essa visibilidade, esse espaço que todos nós merecemos e precisamos, né? Muito legal. Eu vou passar agora, então, depois a gente volta com todo mundo, vou jogar outras perguntas que estão rolando aqui, mas vou chamar agora, então, o André Luiz Gonçalves de Oliveira. O André é professor da Unicamp, recém-chegado na Unicamp, é licenciado em música, mestre em filosofia, doutor em arte, professor da Unicamp, vice-coordenador do Laboratório de Estudos em Corpo, Arte e Educação, Laborarte, também da Unicamp. Ele desenvolve pesquisa sobre arte contemporânea, educação e emancipação social, professor credenciado na linha de formação de professores do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp. É também compositor, artista de coletivos de arte contemporânea e tem trabalhos apresentados em diversos espaços, destacando-se a 29ª Bienal de São Paulo e a Bienal de Havana. Bem-vindo, André, venha trazer um pouquinho dos seus conhecimentos para a gente. Poxa, muito obrigado, Magda. Obrigado ao Fladem Brasil, de maneira geral, pelo convite. É uma oportunidade única, né? Estar entre esses colegas aqui, entre vocês, com essa audiência extremamente qualificada que a gente tem, responsabilidade enorme, e estou muito feliz. Obrigado pelo convite, fantástico estar aqui. Ainda mais com essas aulas magnas, né? Desses dois intelectuais incríveis e pessoas que conduzem uma lógica de pensamento, uma estratégia para entender, para tentar ter um pouco mais de clareza do que está acontecendo. Magda, então, eu fiz um título um tanto extravagante. Gostei do título. Porque também é uma situação extravagante. Vamos falar o título de novo? Peraí, vamos falar o título de novo. Os Três Unicórnios, o Chapiri e a Música da Sociedade do Espetáculo, aproximações entre Boaventura Santos, Davi Copenaua e Debord. Arrasou, vamos lá, quero curiosa para saber o que vai sair dessa história. Vamos lá. Essa perspectiva, né, de conversar nessas lives do Fladem é muito interessante, né? E aí eu fico pensando um pouco na situação que a gente está aqui, ouvindo esses dois colegas intelectuais indígenas e falando sobre decolonialidade nesse momento agora, né? Eu tomei esse título por conta do momento que a gente está meio que vivendo mesmo. Eu tenho estudado há algum tempo o tema da decolonialidade, tem sido temática dentro da minha pesquisa de pelo menos uns 3 anos para cá, para dizer o mínimo. A literatura, o estudo um pouco da música dos povos aqui, né, do nosso território, dos povos originários daqui, tem sido também há algum tempo o tema dos meus estudos. E aí ser colocado, né, ter essa oportunidade de falar junto com dois colegas, né, originários, né, de povos, ligados aos povos e que fazem um trabalho de educação musical já totalmente nessa perspectiva, me fez aproveitar e trazer tentar um pouco essa mistura do que eu estou discutindo agora com um grupo de pesquisa bastante privilegiado aqui na Unicamp, né? Eu chego para um laboratório de estudos em corpo, arte e educação e chego trazendo um pouco a perspectiva da tecnologia também, e aí acontece um momento como esse, né? Uma situação única, né, na história, marcante, e a gente tem refletido muito isso aqui, né, entre os estudantes. A Unicamp tem... você esteve aqui na Faculdade de Educação, né, como convidada. A Unicamp está com um movimento do vestibular indígena há algum tempo,
e é um movimento interessantíssimo, conduzido pela professora Alice Wunder, conduzido assim, dentro da Faculdade de Educação, orientado por ela, todo um suporte da instituição toda. Então, é uma oportunidade incrível, é um momento incrível esse, né? E aí eu procurei juntar um pouco as leituras que eu tenho discutido com meus estudantes, tanto de graduação quanto de pós-graduação, que são esses 3 autores, né? Estão bastante ligados. O Boaventura e sua conversa de fronteira, e nesse momento me parece muito interessante, né? Alguém de instituição branca, né? Como a universidade e como a Unicamp aqui, né? Conversando com 2 colegas indígenas também inseridos na cultura, né, branca e informadores disso tudo. E eu busquei, então, um pouco daquilo que eu estou discutindo com os estudantes nesse momento. O Boaventura apresenta essa ideia dos 3 unicórnios, e aí parte da excentricidade do tema eu acho que está aí, né? Que história é essa de unicórnios? Boaventura acaba de lançar um livrinho tem uma série de textos interessantes, né, aparecendo sobre o momento presente, para refletir o momento presente. Acho que eu destaco mais o da editora N-1, né, textos interessantíssimos aparecendo por essa editora discutindo o momento presente. Mas essa editora, se não me engano, é europeia, não tenho certeza, mas apresenta o texto do Boaventura nesse momento chamado A Cruel Pedagogia do Vírus, né? E ele vai refletir um pouco o que está acontecendo nesse momento e vai apresentar aí essa ideia dos 3 unicórnios. Não, acho que não é original desse texto, porque esse texto é uma leitura rápida de várias ideias dele para esse momento. E aí eu me lembrei também de do uso dessa perspectiva de um outro elemento da natureza, se é que o unicórnio pode ser considerado elemento da natureza, né? Mas que muito falado pelo líder indígena Davi Copenaua, no livro que está há bastante tempo em alta aí, né, na academia, que é A Queda do Céu. O Copenaua, né, xamã Yanomami, traz uma investigação que a antropologia tem levado muito a sério, né, tem sido bastante relevante, e ele traz aí a figura desses, eu vou falar com o nome, eu vou falar com um jeito de falar totalmente errado, né, porque como escreve, a gente lê Chapiri, mas eu já o ouvi falar, e eles falam alguma coisa mais próxima de Chabori, né, Chapuri, alguma coisa que eu não consigo falar, minha língua é travada para falar, né, a língua de fantasma, né, na linguagem dele. E esse texto tem sido muito importante, ele tem reverberado muito aqui nos ambientes que eu circulo aqui na universidade, não só na Faculdade de Educação, na Faculdade de Música, né, no Estudo de Artes, no Estudo de Computação, tem sido uma temática recorrente, porque já passou da hora da gente pensar essas coisas, né, há muito tempo. E, por fim, localizar também a coisa da sociedade do espetáculo, que é um pouco... que é a temática do artista e teórico francês, né, Guy Debord, que propõe a internacional situacionista, um movimento interessante na arte, né, dos anos 60, começo de 70, como uma perspectiva que eu vejo de alguma forma ligada à lógica de práticas que a gente busque que passam a ser chamadas de decoloniais, né? É importante pensar que principalmente quando eu, né, branco ocidental, falo de decolonialidade, é muito difícil superar a colonialidade. Eu não consigo superar a colonialidade. Eu falo de dentro dela, né? Eu sou um ser que vive que vive aqui, e esse aqui é a colônia, e eu sou orientado por isso. Mas eu posso pensar diferente, eu posso tentar resistir, eu posso sair disso. E aí eu vejo a experiência desses povos, né, que estão resistindo há muito tempo, né, os indígenas,
os negros e tantos outros que resistem ao domínio da lógica ocidental predatória, né, moderna, colonial e, de acordo com Boaventura de Sousa Santos, também patriarcal. Então, esses seriam os 3 unicórnios que ele diz que sustentam um mundo que é governado por 3 forças invisíveis e imprescindíveis. Né? E ele associa Deus, o mercado e o vírus. 3 forças invisíveis, imprescindíveis, que governam o nosso mundo, basicamente. E eles são sustentados, então, por 3... E ele usa a figura do unicórnio, resgatando a descrição do unicórnio do Leonardo da Vinci, e alguma coisa mais ou menos no sentido de que são figuras míticas, né? Elas existem enquanto figuras míticas, elas são selvagens, elas são o unicórnio é arrasador, ele tem aquele chifre, fura e destrói a selvagem, mas se você aceita, se você finge que ele não existe, ele vem e deita aos seus pés, né? Ele fica tranquilo ali, enquanto você não acredita que ele existe. Então, para ele, quem sustenta esse mundo, que deu origem a esse Deus, com essa carga de violência toda, né? Da lógica, de alguma maneira, bélica, né? Ligada a um teocentrismo, ao mercado, e também sua lógica bélica, do lucro, da propriedade privada como bens extremos, e do vírus, né, como essa força invisível e imprevisível, quem dá sustentação a isso são esses 3 unicórnios, que a gente sabe que existe, mas existe como entes, mas finge que não existe. Capitalismo, colonialismo e patriarcado. A gente pensa, não existe capitalismo, né? Não é um problema do capitalismo, é um outro problema. Não é um problema do colonialismo, nem somos mais colônias, somos independentes. E não é um problema do patriarcado, o movimento feminista já resolveu isso, né? Não, e ele vai o tempo todo mostrando que não, né? Há um ocultamento disso tudo, que é o mesmo ocultamento que a gente vê desde sempre da modernidade, né? Um ocultamento dos corpos, um ocultamento dos lugares. E essa metáfora é a metáfora do ocultamento, né? Eles precisam se esconder para dominar. O Schopenhauer vai ter uma perspectiva completamente para um outro sentido, no sentido da libertação. E o ser que ele apresenta como um ser bastante importante e bastante relevante na lógica da vida é essa entidade que os xamã Yanomami relacionam a Yakoana, que eu também não sei falar o nome, né? Mas que é uma resina da casca de uma árvore, quer dizer, é um elemento da natureza, né? Da vivência na natureza. Os Yanomami e os xamãs descobrem e encontram esse elemento, né? E tomam esse elemento e em seus rituais encontram e são orientados e interagem com esses entes, que são os Chapiri, que eu estou falando errado o nome, né? Mas eu não vou arriscar falar certo também, vai ficar pior. E esses seres orientam, né, de maneira geral. Como eles são diferentes dos unicórnios, né? Eles são visíveis, eles são acessíveis, e eles são acessíveis pela natureza. É exatamente o contrário. Se para acessar o unicórnio eu me alieno, né, e eu finjo que ele não existe, para acessar o Chapiri eu me envolvo profundamente com a natureza. E não é um processo simples, é um processo longo, é um processo profundo, e é um processo de um corpo que se envolve com os corpos da natureza. Os corpos vegetais, os corpos animais, não é um processo de alienação, é completamente em outra direção. O que para nós, brancos, né, fica, de alguma maneira, bem relatado com o discurso, de alguma forma, com o discurso do Debord, criticando a arte na sociedade do espetáculo, que, para resumir e encerrar, é a arte, é o trabalho, com essa força altamente libertadora que é a arte, em todas as suas modalidades, né? E que, em vez de libertar, ela acaba se tornando parte da força de dominação, parte da força de opressão, de subordinação, de controle. Né? Ainda mais com os meios, com as mediações tecnológicas que facilitam o controle. Em vez de trazer para a natureza, elas traem para a alienação.
né, para um ser mítico que eu preciso fingir que nem existe e vai me dominar, vai me controlar. E isso é o Debord que vai dizer, enquanto a arte, né, acabar sendo mais importante enquanto espetáculo, enquanto representação, enquanto aquilo que está num palco lindo acontecendo, ou distribuído num CD lindo, com uma produção gráfica incrível, uma distribuição linda, tudo muito incrível, enquanto ela for muito mais representação e não experiência, de fato, de corpos do mundo, ela vai colaborar para a ordem de dominação que o capitalismo, a colonialidade e o patriarcado nos colocam. Então, extremamente importante a gente repensar isso, repensar a arte do espetáculo, repensar a música do espetáculo. Que história é essa de um público separado de um autor e de um intérprete, e esse intérprete e esse autor são semideuses, e esse público é um nada, e eu tenho que comprar, eu tenho que pagar, eu sou a sociedade da mercadoria, e sem isso eu não acesso nada, né? Que triste isso. Eu tenho pensado nesse sentido com bastante pesar para esse momento, né? É uma live incrível, é um conteúdo, é um acesso, é uma atividade incrível ouvir esses colegas, mas e quem não tem acesso à internet? Que é uma quantidade gigantesca de pessoas. Fazemos o quê? Simplesmente deixamos isso para lá e vamos seguir com uma ideia de que vamos voltar a uma normalidade. Então é preciso ouvir a história desses povos que já enfrentaram o fim do mundo várias vezes e que sabem enfrentar a queda do céu como ninguém. Então, obrigado pela oportunidade. Legal, André, é verdade, a gente está sendo pressionado o tempo inteiro para estar na arte mercantilista, né? E hoje, inclusive, uma das discussões fazemos lives, né, os artistas, e como sobreviver a isso, né? Também é outra questão que se coloca aí, né? Então, as pessoas também estão achando um jeito de pensar formas outras, colaborativas, digamos assim, para poder criar um outro espaço de ação que não é o teatro, com a sua bilheteria, no sistema tradicional, né? Porque a gente não sabe como vai voltar, né? Isso é uma pergunta que os artistas têm se feito o tempo inteiro. Como será o pós-pandemia, né? Será que vai dar para continuar a encher um teatro, um estádio de futebol para assistir um show de rock, né, aquelas coisas gigantes, né, que se faz, esses grandes festivais? Será que a gente vai ter uma mudança nesses paradigmas? Será que o Covid talvez nos faça refletir um pouco sobre esse sistema, né, que parece que já está esgarçado, né? Muito legal. E isso que eu acho muito legal de você comentar, que a gente está aqui com 2 indígenas altamente qualificados, né? E acho que o Edson também pode falar um pouquinho, até tem uma pergunta aqui para ele que eu vou já jogar, que é a ideia de utilizar, né, Edson, esses termos. Você falou a pedagogia do maracá e do arco e flecha, né? E o Glauber perguntou: você não acha que o termo pedagogia é muito colonizador, que traz uma lógica de condução quase coercitiva? Ele cabe para pensar as práticas pedagógicas e pedagógico-musicais dos povos indígenas? Então, o Glauber está te fazendo esse desafio aí, colocando você na fogueira aí. Usamos ou não usamos a palavra pedagogia? Então, meu amigo Glauber, eu ouvi aqui a pergunta, assim, a etimologia da palavra, né, condutor de criança, né, o pedagogo. Eu penso assim, né, que a pedagogia, ela de fato tem sido muito autoritária nas escolas, né, dentre as crises aí expostas está a crise educacional, né, a escola não faz o diálogo com o que está fora da escola, a escola é uma redoma, né, fechada, e não dialoga com o que está fora, não dialoga com a realidade dos estudantes, os conhecimentos são estanques e absolutamente descontextualizados das realidades dos estudantes de maneira geral. Aí eu considero assim, interessante fazer a crítica a essa concepção de pedagogia. No entanto, eu penso assim, né, porque nós, indígenas, temos muito discutido a possibilidade de utilizarmos as nossas pedagogias próprias, né, porque é uma forma de nós nos apossarmos de um conceito que foi criado, de uma categoria de análise,
e inverter para nós. Então, nós queremos, sim, uma pedagogia própria, e a nossa pedagogia própria, ela certamente que não é autoritária, ela não é violenta, ela não é opressora, porque o que nós estamos propondo é fazer um diálogo de conhecimentos, né, que historicamente, uma perspectiva eurocêntrica cartesiana desprezou, considerou como inferior, né, culturalmente. E aí, nesse sentido, eu quero, então, só reafirmar, né, da valorização dessas nossas pedagogias próprias, porque, inclusive dentro dessa perspectiva, né, das nossas pedagogias, da educação escolar dentro da escola, nós, assim, prezamos muito pela valorização dos mais velhos, porque o saber está nos mais velhos, nos sábios, né, que é onde é a fonte do conhecimento, é onde está a biblioteca, a universidade, né, que é essa... Eu tive a oportunidade de trabalhar com os Guarani, em São Paulo, nas escolas, coordenando os CECIS, e uma das dificuldades que eu via, por exemplo, lá nas grandes lideranças Guarani, era assim, sabe, não é assim como que a criança vai aprender, é assim, como que as crianças da mesma faixa de idade vão estar juntas e aprender, porque os Guarani tinham dificuldade de pensar assim, mas não tem que ter pessoas de idades diferentes para elas ensinarem umas às outras, né? Você pegar 50, 40 meninos e meninas de 7 anos de idade, né? Não vai ser muito mais difícil? Eles questionavam muito isso, né? Eu tinha dificuldade para fazer esse diálogo, que era um diálogo deles com o poder público. Então, a valorização dos mais velhos é que pressupõe, sim, uma perspectiva que é pedagógica, sabe, nesse sentido. Não estou estabelecendo verdade, não, estou só mesmo, assim, pensando, né, refletindo sobre as questões. E aí, Magda, para encerrar, eu queria pegar uma ponta aí de uma outra questão que foi colocada, assim, sobre as disputas entre as minorias étnicas, né? Eu queria dizer também, confirmar o que a Márcia Cambeba, né, já colocou, que, de fato, não existe essa disputa, né, nesse formato. Nós, povos ditos minorizados, minoria, que na verdade acaba que somos maioria, nós estamos disputando espaços dentro de uma sociedade que nos exclui, né? E estamos juntos nessa pressão. E aí, mas como que fica assim o diálogo, por exemplo, entre o que os grupos minoritários estão desenvolvendo com essa forma homogênea de pensar e fazer as coisas, né? Que é a perspectiva eurocêntrica. Aí eu quero lembrar o Quijano, né, que ele fala, então, da necessidade de uma interculturalidade crítica, e essa interculturalidade crítica não pressupõe necessariamente o diálogo com o pensamento eurocêntrico. O diálogo é importante, mas não há prioridade, né, o eurocentrismo não é prioridade para o diálogo conosco. A prioridade é o diálogo entre nós, historicamente excluídos, para tentarmos pensar outras questões. Mas isso não significa que nós vamos fechar as portas para a forma de pensar europeia. É isso, tá bom? Legal. Márcia, quer falar alguma coisa sobre isso? Eu queria dizer assim, né? Nós, indígenas, quando a gente fala... O Edson trabalha com a pedagogia do Maracá, eu já trabalho com a pedagogia do Rio. Ai, que legal. Inclusive, é um artigo meu que está num livros aí desses de coletânea, e hoje eu mandei 2 artigos sobre educação e sobre pedagogia. E eu só reafirmo o que o Edson falou, porque a gente trabalha com novas formas, a gente dá um novo olhar para a palavra pedagogia. Que eu uso a palavra, em vez de pedagogia, eu uso saberes. Saberes da floresta, saberes do rio. E quando eu falo da questão da pedagogia do rio, eu me refiro de como que o rio ele é esse professor. A primeira lição nossa é tomar banho no rio. Quando a gente nasce, a gente já nasce praticamente dentro do rio, porque a mãe vai dar o primeiro banho no rio, porque é o ritual. A gente tem o ritual de tomar banho no rio, tem o ritual de defumação, tem o ritual de colocar flecha e depois jogar no rio, o rio levar aquela flecha para a perninha ficar reta, não ficar cambota, né? Então, a gente tem toda essa forma de lidar com isso, que eu passei por esses rituais quando criança na aldeia que eu nasci. Então, eu digo que o papai, ele me levava todo dia para a beira do rio, que era um barranco alto, em Belém de Solimões, eu não sei se tu chegou aí lá, em Belém dos Solimões, aldeia Ticuna. De lá a gente observava o rio, 5 da manhã, frio do caramba, e eu só de calcinha.
no concom dele aqui, né? Quando ele é cocado lá e eu aqui. Acho que menina com uns 6, 7 anos, mas eu tenho essa lembrança. Daqui a pouco começava a chegar mais homens e acocados ali, aquele bando de gente olhando. E quando eu queria me mexer, ele dizia, olha o rio. E eu olhava e eu só via água aí, água voltar. Daqui a pouquinho chegava uma canoa com peixe e eu queria falar de olha o rio. Dava 6 horas, ele descia comigo para tomar banho e me mergulhava. E eu, não sabendo nadar, quando eu batia água para afogar, ele dizia, confia no rio. E confia em mim que eu estou aqui. Então, mais tarde eu entendi que o rio que corre lá é o rio que corre em mim. É o rio de memórias, é o rio de identidades, é o rio de ancestralidade, é um rio de cultura. E eu comecei a fazer música e poesia a partir dessas observações pedagógicas de meu pai. Olha só, muito bacana. É bom, né, a gente ouvir outros olhares, né, ouvir outras maneiras de ver o mundo. Então, vou perguntar aqui, não sei se para o Edson, para o André ou para a Márcia, a pergunta do Marcos Tadeu. Por que a nossa história antiga ainda é tratada nos currículos como pré-história? Se a arqueologia brasileira já comprova um passado milenar relacionado à presença das populações indígenas em todo o território, existe história e arte no Brasil na nossa longa duração antes de 1500? Acho que essa pergunta é para o Edson, que é historiador, né, Edson? Tem muito texto seu falando sobre essa questão, né, que já estava antes, que não dá para a gente desconsiderar, né? São tantas pessoas aqui habilitadas, né, com uma resposta na ponta da língua, mas eu queria só colocar assim, eu acho que os meus dois outros colegas aí podem tranquilamente falar, com muita tranquilidade, mas obviamente que teve história e teve música partindo do princípio que tiveram pessoas, né, antes de 1500. 1500 foi ontem, né, gente? Então, assim, queria dizer que os portugueses descobriram e trouxeram a música e trouxeram a estética musical, né, que é o belo que a gente tem que seguir, mas isso aí é piada, né? É piada, assim. Os povos indígenas estão aqui há, sei lá, por tempo imemorial, né? As teorias... Eu lembro, assim, que uma bióloga evolucionista fez uma palestra belíssima sobre o evolucionismo, como que tudo surgiu, desde a explosão, né, da grande explosão até nós. Depois o teólogo, doutor em teologia, deu um show falando sobre o criacionismo em 6 dias, e depois um pajé falou assim, olha, eu aprendi muito com esses mitos, mas eu quero falar de um outro mito que não tem nada a ver nem com uma grande explosão e nem com esse ser que criou todas as coisas. Quero falar de um grande jacaré por onde tudo começou, que inclusive ensinou para nós músicas, né? Então, assim, as pessoas têm que, de fato, descolonizar essa forma de pensar, né, e partindo do princípio de que nós sempre sempre estivemos e sempre estaremos fazendo música por aqui. É muito importante dizer isso. E aí a gente tem aí os nossos instrumentos, né, o maracá, as nossas vozes, né, e o próprio som da floresta, da natureza, que é música, né? Então, eu penso que nós temos que descolonizar, inclusive, isso, pensar que a música está no canto do beija-flor, né? No canto da cigarra, está no balançar das árvores, né? E aí os povos indígenas têm muita habilidade para ouvir isso e depois fazer música a partir disso. Na verdade, eu nem sei exatamente como falar, né? Porque a música já está feita. Nós temos que ir lá e... Né, eu tenho os pajés lá, Caripuna, no Amapá, né, o pajé, no ritual da lua cheia de outubro, ele vai para a floresta antes do ritual, que é uma semana de ritual, e ele fica vários dias na floresta, aprendendo com a floresta os cantos que ele vai puxar durante o ritual. Né? Então é isso, tá bom? Eu estou lembrando aqui, você falando do Runicuim, o Iban Salles, que você citou, né? Que os cantos, eles são os espíritos da floresta que cantam, né? E é uma transformação nas pessoas quando eles ouvem os espíritos da floresta. Você precisa estar lá quietinho na floresta, ouvindo, né? Em silêncio, né? Porque esses cantos eles vão surgindo e vão trazendo ensinamentos, né? Tanto é que eles falam, esses cantos não são de ninguém, ou não, são dos espíritos da floresta, né? Não é daquela pessoa que cantou, ela é desse lugar imaginário, né? Que é uma coisa linda, né? Uma poesia, assim, encantadora, né?
Márcia, quer comentar alguma coisa? André, quer comentar alguma coisa? Eu queria só dizer que, assim, e quando a pergunta dele, né, essa questão da arte indígena, de quanto tempo, antes de 1500, sim, a professora e pesquisadora, voltando um pouco, que ele tocou em arqueologia, que é uma paixão minha também, e a Ana Roosevelt, né, vamos pensar Ana Roosevelt, que eu tive o privilégio de conhecer em Manaus, ela esteve em Monte Alegre, que é aqui no Pará, próximo de Santarém, pesquisando aquelas artes rupestres ali que datam de 13 mil anos, né? Então, comprovam a presença desses povos indígenas. Então, como o Edson falou, a gente faz música com a semente que cai no rio do Igapó. Acho que você e todos aqui sabem que é o Igapó, né? Então, quando está no Igapó, cai aquela semente na água, faz tibum, tibum. A mesma coisa da remada, tibum, tibum. E eu na aldeia, dando aula, porque eu também dou aula pela UEPA, e vendo aquilo lá, aquele movimento da semente, aí eu comecei, tibum, tibum, canta o remo a canção, tibum, tibum, a cantiga da preservação, e por aí vai. Então, começa a gerar música na gente, e a gente começa a sentir, e quando a gente está compondo música junto com a natureza, é uma outra coisa, é uma parceria espiritualizada demais. Obrigada. Legal. E o que é muito difícil, né, que a gente percebe essa ideia de trazer essa maneira de pensar para a nossa educação, né, que está engessada, que está na sala de aula, de concreto, né? E aí, na hora que você fala ouvir a natureza, as pessoas olham aonde, né? Quer dizer, a gente tem que pensar também que esses espaços da escola acabam meio que pressionando, né? E a gente parece que a nossa escuta vai ficando cada vez mais embutida, né? Só no celular ali, olhando na frente da lousa ali, quer dizer, e aí a educação indígena, como o próprio Daniel Munduruku diz também, né? Ela é uma educação da liberdade, né? Da natureza, a natureza ensina muito. Eu acho que isso é fundamental para a gente tentar pensar um pouco mais sobre essas questões. O Davi Copenau, que você citou, né, André, também o tempo inteiro fala o que a gente vai fazer, né, com o planeta, com a floresta. Se a gente acaba com isso, a gente não tem ar para respirar, não tem água para tomar. Também tem essa questão da sobrevivência, né, e a gente está vendo que o desmatamento está crescendo cada vez mais, grileiros entrando nas terras indígenas, a gente está vendo um desmonte das políticas públicas em relação ao que já estava acontecendo, mas piorando cada vez mais, e tudo isso afeta e impacta de maneira trágica, né? E agora, somando a pandemia, isso fica um pouco mais latente, muito mais complicado, né, de lidar. Mas ainda bem que a gente tem algumas formas, né, de comunicação, infelizmente só para quem tem acesso à internet, como o próprio André disse, tem muita gente que fica fora disso, né, porque não tem uma conexão, não tem, às vezes, nenhum smartphone, então fica difícil de poder participar, mas isso tudo vai ficar gravado aqui, a gente espera que um dia isso vá para o nosso canal no YouTube, e no futuro a gente possa ouvir essas conversas e aprender com isso que a gente está discutindo aqui. Eu queria fazer um apelo aqui, aproveitando que eu falei um pouquinho sobre essa questão dos povos indígenas, eu vou deixar um link aqui para vocês, que é uma plataforma do ISA, que é o Instituto Socioambiental. Eles fizeram uma lista de várias campanhas que estão sendo feitas em prol dos povos indígenas, principalmente em tempos de Covid, porque eles não podem mais ter acesso à cidade, então estão realmente se isolando. Então, tem uma série de campanhas sendo feitas em todo o Brasil, em diferentes aldeias. Então, se vocês puderem, eu vou colocar o link para vocês, se puderem ajudar a divulgar, colocar nos seus WhatsApps, Facebooks da vida, para que os indígenas tenham um apoio, já que o Estado não tem nos ajudado muito nessas questões todas que a gente está vivendo. E acho que é importante a gente comentar sobre isso, né? Porque o Covid chegou de uma maneira complicadíssima, os indígenas são
pessoas muito frágeis nessa questão, então é fundamental que a gente dê um apoio a eles, né? E aí, gente, será que a gente encerra? Alguém mais tem perguntas para fazer? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Aqui, Aline Quirino, uma expectativa futurista que não se relaciona com o presente e a natureza. Que beleza de conversa, muitos elogios. Eu não estou conseguindo ver todos os comentários, são mais de 128 comentários. Isso quer dizer que as pessoas estão participando. Se vocês quiserem, essa live fica disponível depois. E vocês, convidados, também podem colocar links, fazer comentários que vocês acham relevante, respondendo alguns comentários que a gente não conseguiu fazer aqui, né? Também colocando links de coisas que vocês querem que a gente conheça e veja. A Márcia parece que tem também uma campanha dos Cambeba, que também estão vivendo uma situação bastante complexa. Então, é isso, gente. A gente está nesse momento de grande fragilidade, mas vamos manter a cabeça de pé, e vamos manter os nossos contatos, as nossas conversas e os nossos diálogos para a gente se fortalecer. Muitíssimo obrigada pela participação de vocês três, estou muito feliz de poder mediar essa conversa e espero vê-los em breve e aí abraçar e encontrar de verdade. Então, eu vou encerrando aqui, se cada um quiser falar um tchau, o espaço está aberto. Eu quero, né, dizer assim que eu não tenho nenhuma dúvida que a música pode provocar uma reconexão, sabe? Fazer uma conexão que nós perdemos aí ao longo do tempo, né? As crianças, elas têm muito mais facilidade do que nós adultos, né, sabe? De desenvolver isso, a criança canta, dialoga com os seres da floresta, com os animais, os espíritos, e à medida que nós vamos ficando adultos, nós vamos ficando embrutecidos e perdemos isso, né? Não cantamos, então é necessário que a gente, então, reencante as coisas através da música, e como diz o Boaventura Santos, é necessário produzirmos uma ecologia de saberes, que é exatamente negar, né, essa forma eurocêntrica, cartesiana de pensar as coisas e colocarmos na ordem do dia a necessidade do reencanto das relações sociais e ambientais. Muito obrigado. Obrigada a você, Edson. Muito bom. Ecologia de saberes. Vamos ficar com isso na cabeça. Márcia? Eu quero agradecer o espaço, quero mandar um abraço para todos que estão nos assistindo, para os indígenas, dizer que, se você puder ajudar alguma dessas campanhas, ajude. Os Tuiuca, que é um povo também, né, nossos irmãos, eles vivem do que plantam, da roça. Nessa região amazônica nossa aqui, nós temos o período da cheia e da vazante, né? Quando a água sobe, a água some, aparece a terra. Então, nós ainda estamos no período da cheia, para nós aqui, e a roça dos Tuiuca foi para o fundo. Então, ficou mais difícil ainda para eles. Se já estava difícil, os Ticuna, tem mais de 30 casos no Mariuaçu, que é fronteira com Colômbia, Brasil e Peru. Então, os Ticuna que moram no Mariuaçu estão infectados. Como é que se dá essa infecção? O benefício do governo, que eu não sou contra, né? Eles vão para a cidade, remam 5 dias, às vezes 4 dias remando. E quando é cultural dos povos indígenas, quando eles saem para algum canto, eles vão com a família, mulher, filho, do maior ao menorzinho. E é cultural isso. E então, eles levam essas crianças e levam suas esposas. Pode se infectar e voltar para a aldeia com o Covid e passar para mais gente. Então, isso vai gerar um problema muito grande. Nós, lideranças indígenas, nós estamos muito... A preocupação é muito grande para todos nós. Cada povo computando quantos mortos. Aí o parente lá do Nordeste fala que na aldeia morreu uma professora de 20 anos, de 30 anos. Então, a gente está perdendo os nossos, assim. E tudo bem, você pode pensar, Márcia, mas é no mundo inteiro. É no mundo inteiro. Mas essa parcela da população, para a gente, nesse momento, a gente quer de tudo proteger, porque são as nossas memórias vivas. Principalmente os nossos troncos velhos, que são os nossos anciões.
Então, é isso que a gente pede. Se você puder ajudar, ajude. Se você tiver um pouquinho para dar, a gente aceita. Entra numa campanha séria dessa, boa, e eu agradeço em nome dos Cambeba e em nome de todos os povos que compõem o território brasileiro. Gratidão. André, quer finalizar? O que falar depois desses dois, né? Só agradecer, Magda, ao Fladem, a equipe toda do Fladem, você pela mediação, Edson, incrível ouvir você, Márcia também, muito bom ouvi-los, sempre uma grande aula, e eu reforço isso que a Márcia estava dizendo, sabe? É importantíssimo a gente ter um posicionamento. Eu coloco uma coisa para além disso, de ajudar nesse momento, em especial, de exceção que a gente está vivendo. Eu penso que aqui a gente tem, nesse grupo de pessoas que estão assistindo e participando, um grupo de educadores musicais, de pessoas que são responsáveis por desenvolver a cognição das pessoas, né, por operar em escolas, por meio da música, por meio da arte. Isso é uma coisa fundamental para tentar um outro mundo, que não nos traga uma outra epidemia dessa, que vocês, né, indígenas, já vêm sofrendo desde que a gente branco chegou aqui, né? Desde que a gente chegou, vocês vivem sobre epidemias e pandemias que dizimam, que são genocídio, né, biológico para cima dos povos aqui. Também os negros, né, com o sequestro e dos povos africanos e tudo. Então, acho que é importantíssimo entender o problema todo. Não é um vírus, o problema todo é um sistema econômico que oprime, que segrega, que domina, e que por meio da música, por meio da arte, pode ser combatido, pode ter resistência, pode ter alternativa, sobretudo, né? Então, agradeço demais o trabalho do Fladem, espero que, de fato, a gente possa ter uma frente cada vez mais de geração de esperança, de geração de ação em busca da superação dessa situação que trouxe a gente até aqui. Muitíssimo obrigado novamente pela participação de vocês. Eu vou só avisar que no próximo sábado a gente tem novamente uma live da ação Fladem Brasil Online, e nessa live a gente vai falar um pouco sobre as tecnologias para ensino online, ensino virtual. Então, não percam ali, educadores, para tirar algumas ideias, tirar dúvidas, saber como é que os educadores estão se virando nesse momento tão complicado. Então, eu agradeço novamente o Mica, que está aqui escondidinho, que ninguém vê, mas é o Big Brother aqui dessa live. Obrigada, Mica, pela sua assistência, obrigada a toda a equipe do Fladem, principalmente Brasil Fladem Online, a Rita, o Léo Borne, que estão aqui agitando um monte de ações para a gente poder continuar em contato e achar forma de continuar trabalhando. Muitíssimo obrigado, gente, e até a próxima semana também tem live de Fladem aqui no mesmo lugar, no mesmo bate-hora, terça, às 20h. Beijos a todos.